O Senhor Jesus, minha amiga, meu amigo, Ele disse na palavra dele que tudo que nós pedíssemos em oração, crendo, no nome dele Ele faria. E quando nós encontramos pessoas que não são abençoadas, muitas das vezes nós ficamos sem saber o que está acontecendo. Certa vez aconteceu, há muitos anos atrás, em uma igreja. Essa igreja era uma igreja onde havia muitas pessoas, e no meio dessas pessoas havia um senhor. Esse senhor era um homem que sempre vinha conversar com o pastor. Quando chegou o primeiro pastor na igreja, ele se apresentou para o pastor, ele disse o nome dele, e ele logo quis um atendimento com o pastor. Aí ele chegou para o pastor e disse: pastor, eu não entendo, pastor. A minha vida não vai para frente. Eu estou aqui na igreja há tantos anos. Eu faço tudo certo. E a minha vida não vai para frente. Eu não sou abençoado. As coisas não dão certo na minha vida. E o pastor, então, começou a fazer perguntas para ele. O senhor ora? Oro, pastor. Eu oro todos os dias e venho 3 vezes por semana na igreja. O senhor é dizimista? Sim, senhor, pastor. Sou dizimista. Tudo que vem na minha mão, eu dou o meu dízimo. O senhor tem o coração limpo? Claro, pastor, eu não tenho mágoa de ninguém, o meu coração é limpo. O senhor vive no pecado? Claro que não, pastor. Eu vivo fazendo o que é certo. Aí o pastor, sem saber o que responder para ele, o pastor falou: olha, meu amigo, então a única coisa que resta é orar para Deus abençoar o senhor, né? Ou para Deus mostrar o que está acontecendo de errado. E assim o pastor orou por ele. Passado algum tempo, o pastor foi trocado e veio um outro pastor. E esse homem se apresentou para o pastor com a mesma história. E isso se repetiu várias vezes. Todas as vezes que chegava um pastor, esse homem se apresentava e contava essa mesma história. E todos os pastores ficavam assim, sem saber o que fazer. Esse último pastor que ele conversou, esse pastor disse: olha, eu vou orar pelo Senhor. E esse pastor, quando chegou à noite no altar, ele começou a orar a Deus, pedir a Deus. Por que Deus não abençoava aquele homem? Por que aquele homem estava tanto tempo na igreja e ele sofria, a vida dele não mudava? E o pastor orou por várias noites pensando naquele homem. Até que numa certa noite, na hora que ele estava orando, ele sentiu no coração dele como se Deus falasse: meu filho, o erro não está em mim. E quando ele ouviu, ele sentiu essa voz dentro dele, então o pastor parou de orar. Passado alguns dias, aquele homem havia sumido da igreja. Ele sempre durante anos ele vinha na igreja, e aquele homem que dizia que não era abençoado havia sumido da igreja. E o pastor estava sentado na cadeira, esperando a reunião começar, quando entrou um membro na igreja com um jornal na mão, muito apressado, disse: pastor, veja só essa notícia. E quando o pastor foi ver a notícia, olha que notícia. Estava a fotografia daquele homem que durante anos frequentava a igreja e sempre procurava os pastores dizendo que não era abençoado, e embaixo estava a matéria, que aquele homem havia sido preso por abusar de crianças. Durante muitos anos, aquele homem, ele seduzia as crianças, levava para a casa dele e abusava das crianças. Quando o pastor viu aquela notícia, leu aquele artigo, ele ficou muito admirado. E nós ficamos pensando quantos pastores ficaram desesperados por causa daquele homem. E aquele homem dizia que não era abençoado, mas havia um motivo para ele não ser abençoado. Minha amiga e meu amigo, nós temos que examinar a nossa vida. Nós temos que saber que o erro nunca está em Deus. Se Deus não responde uma oração feita pedindo o que é certo, então aonde que está o erro? No livro de Isaías, no capítulo 59, está escrito: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar,
nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Nós ficamos às vezes admirados com tantas pessoas que não são abençoadas. Oramos a Deus, falamos com Deus, mas a verdade é que se a pessoa não deixar os seus pecados, é impossível que Deus responda a nossa oração. Se você está sofrendo, nada tem dado certo em sua vida, visite a Igreja Neopentecostal Santuário da Fé.